Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Márcia, elaboramos a nossa aula de número 7 de arte. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a figura e também o fundo, como vocês podem perceber aqui. Aqui em primeiro plano nós temos o que? Uma árvore, mas olhando com um olhar mais aguçado, nós conseguimos perceber a figura de quem? De um macaco e também de um tigre. Quais são os nossos objetivos da nossa aula de hoje? Hoje vamos identificar e apreciar as formas distintas de artes tradicionais e contemporâneas. Vamos cultivar a nossa percepção, nosso imaginário, a nossa capacidade de simbolizar o repertório imaginético. Nós vamos também explorar e vamos reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Além dos elementos básicos da linguagem visual, que nós já vimos um pouquinho sobre ponto, linhas e também as cores que nós utilizamos na aula de artes, nós vamos ver dois elementos que eles se tornam extremamente importantes para a nossa compreensão da estrutura de produções artísticas visuais. Nós estamos falando principalmente da figura e também do fundo dessa figura, pessoal. Cada coisa tem sua forma, o seu contorno, com suas características bem marcantes. Portanto, nós somos capazes de delinear cada fronteira entre o objeto e também o fundo, porque nós percebemos esses seus contornos. Em uma obra de arte visual, nós chamamos de fundo o entorno. E chamamos de figura o elemento principal, ou seja, aquele elemento que se destaca na imagem que o nosso olho, viu e ele percebeu primeiro. Então aqui nós vamos ter um exemplo que quando nós observamos essa obra, O Mestre Escola de René Magritte, que foi criado no ano de 1898, nós podemos perceber que a figura do homem, ela se destaca em relação ao fundo da imagem, certo? Nós vemos que é um homem que ele está de costas a princípio, mas o fundo dele qual é? É um anoitecer, nós percebemos o tom de azul, a nossa lua ao fundo, mas o que mais chama a atenção, que o nosso olho piscou e bateu, olhou, é o nosso homem, o mestre de escola. Aqui nessa obra nós vamos ter Os Operários, que é uma obra famosíssima da Tarsila do Amaral. Ela foi criada em 1933. Nessa obra, a figura são as pessoas, pois elas estão em destaque para o observador. E ao fundo é a fábrica que está atrás da figura, ou seja, atrás das pessoas. Então a gente já pode imaginar por que nessa obra se chama Os Operários. São muitas pessoas convivendo junto, trabalhando em conjunto e ao fundo, no caso, a empresa, o maquinário, essa fábrica que remete ali até a questão das chaminés, da produção mesmo. A figura, pessoal, ele é o elemento inicial da representação artística que está presente em todas as formas de arte visual, nas fotografias, nos vídeos, nas pinturas e entre outras formas. As figuras e fundos, eles podem ser classificados de duas formas. São as formas positivas, formas negativas e formas ambíguas. A forma positiva, pessoal, são figuras formadas em torno de um espaço negativo ou também um espaço que a gente vai chamar de vazio. Percebam aqui na nossa estrela escura, e o fundo claro. O espaço preto que está ocupado pela forma estrela é chamado de espaço positivo.
A forma negativa, pessoal, são as formas que rodeiam o espaço positivo. E aqui nós vamos ter a mesma figura, né? A mesma imagem. Na imagem ao lado, o espaço em volta da nossa estrela é o espaço negativo. E o que será que é a forma ambígua, então? A forma ambígua é quando não há um contraste suficiente entre a figura e também o fundo. Esses dois elementos, eles tendem a nos confundir e dão uma dupla interpretação, como a gente pode perceber aqui. Em primeiro momento, o que vocês percebem? Eu vejo um cálice, mas se eu prestar bastante atenção e focar novamente na nossa imagem, eu consigo ver como se fossem duas pessoas viradas uma de frente para a outra. O que acontece com isso é a ilusão criada com o vaso de Rubin. Você percebe o vaso, que está em preto, e o perfil das faces em branco? Pois é, né? É possível a gente ver os detalhes, tudo ao mesmo tempo. Então, eu consigo ver as duas imagens bem nitidamente. Esse vaso, esse cálice, mas também eu consigo perceber que são duas pessoas olhando uma de frente para a outra. Alguns artistas, pessoal, eles se especializam na produção de composições que utilizam o conceito de formas ambíguas, formas que o nosso cérebro vai processar ali. As figuras representadas podem surgir dupla interpretação, usando e também abusando dos efeitos que nós vamos conhecer adiante, que se chama ilusão de ótica. Vamos conhecer algumas obras a seguir. Então, nós temos a nossa pintura do artista canadense, do Rob Gonçalves. O que vocês percebem nessa imagem? Em primeiro momento, pessoal, eu só vejo o veleiro. Mas, olhando um pouquinho mais a fundo, eu consigo ver que são vários veleiros, que estão vindo um em seguida do outro. Mas também dá a ideia do quê? Que esse veleiro está passando e que nós temos uma ponte. E essa ponte, no caso, dá a ideia como se fossem janelas, como se fosse um portal mesmo. Em um segundo momento, desse mesmo artista, do Rob Gonçalves, nós vamos ter uma outra figura aqui. Nós vamos ter, parece que é um anoitecer, certo? Parece que são árvores, parece que tem lago, certo? Mas eu olho também com um olhar mais profundo e eu consigo perceber que são mulheres. Essas mulheres, elas estão caminhando como se elas estivessem mesmo saindo desse lago, saindo desse rio. E eu conto para vocês também que existe o contraste. E o que é o contraste dentro da arte? O contraste, ele é responsável pela distinção entre a figura e o fundo. É a composição, é a oposição, no caso, entre as coisas, as pessoas, ou ele faz sobressair uma outra imagem. Exemplo desse contraste. O contraste entre claro e o escuro, ele cria uma composição. Usa-se geralmente para mostrar ou evidenciar uma determinada forma. Note na obra de Mona Lisa o contraste da pele com as roupas escuras. Então, nós podemos ver aqui que no início, assim, uma pele mais clara, no colo aqui mais clarinho, o tom da roupa dela vai ficando mais escura e automaticamente a pele, né, aqui na mão, também vai ficando mais escura. E assim, pessoal, nós vamos concluindo a nossa aula sobre figura e também fundo. Peço que vocês não esqueçam de fazer a atividade de vocês. Eu e a professora Márcia agradecemos a presença de cada um de vocês. Até a próxima aula, pessoal!